Então, amigos, bem-vindos em Piemonte. E por isso chamamos os nossos amigos Maki e Manu do podcast ViajaCast. Bem-vindos, Maki e Manu. Como vocês estão? Muito obrigado, estamos muito bem. Obrigada, prazer enorme estar aqui, Alessandro. Bom, amigos, hoje começa o nosso roteiro virtual com vocês, né? Vocês escolheram o Piemonte, a região Piemonte, para uma nova vida, né? Vocês são de São Paulo e trabalham com podcast também, mas um belo dia decidiram, né, vir para a Itália e... Buongiorno São Paulo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte! Então, Maki e Manu do podcast ViajaCast, eles são de São Paulo, porém escolheram a região Piemonte para se mudar, né, e para viver uma nova vida. Então, vamos receber eles e, bom, Maki ou Manu, vocês decidem. Vocês sugerem a região Piemonte para os nossos amigos ouvintes? Olha, eu vou responder por mim aqui. Eu fui abduzido pela região de Piemonte, na verdade, ela que me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Mas sim, é uma região muito bonita da Itália, o norte da Itália em geral é bonito, como toda a Itália, é muito difícil a gente julgar um lugar só, né? E eu acho até complicado a gente falar assim, olha, eu não moraria em tal região, porque foi a única região da Itália que a gente morou, que tem experiência de morar, sim. De morar, e a gente já visitou outros lugares, mas afirmar para viver tudo, a gente só viveu aqui. E eu adoro, porque eu sou apaixonada pelas montanhas. É a primeira vez na minha vida que eu moro perto de montanhas. Então, esse visual, que eu abro a janela todos os dias e vejo as montanhas, para mim, não tem preço. Caramba! Mas assim, vamos também explicar um pouquinho, né, a experiência de vocês. Vocês se mudaram quando? Eu cheguei aqui em 2017 para fazer a cidadania e acabei, era para ter ido lá para o sul da Itália, mas por algumas mudanças no meio do caminho eu vim parar em Mondovì, que é bem no centro de Piemonte. Exatamente. E vocês foram assim, abandonaram a vida de São Paulo, do interior de São Paulo, certo? Sim. Sim, nós dois morávamos na mesma cidade, fica praticamente 3 horas ali de São Paulo. Você que morou em São Paulo, né? Só para ter uma noção, então não era tão pertinho assim de São Paulo. E realmente a gente foi para Mondovì primeiro e hoje a gente mora em Racconigi, ainda em Piemonte. E Racconigi é um lugar assim bonito que depois vamos colocar algumas dicas, algumas imagens para quem nos acompanha no YouTube, né? Mas vocês já tinham escutado sobre a região Piemonte? Vocês tinham alguns amigos, por exemplo, que conheciam a região? Olha, eu não sabia da geografia da Itália, eu era ignorante. Desculpa que hoje eu tenho muita noção, entendo muito bem como é a Itália, mas antes de vir para cá, eu sabia que eu tinha descendência italiana, eu sou de família italiana, e eu vim aprender tudo aqui, inclusive a língua italiana eu aprendi aqui. Sim. A Manu também passou pela mesma coisa. Então eu não tinha noção de região, não sabia como era dividido, aprendi tudo aqui, eu cheguei realmente muito ignorante. Hoje, a gente viajando e conhecendo praticamente a Itália inteira, a gente sabe como funciona, que não é exatamente igual no Brasil. E acabei parando em Mondovì porque eu tenho um primo que mora lá e ele chegou muito antes, ele chegou com 18 anos aqui, então foi ele que me trazeu, ele que me trouxe, né? Ele falou, vem para cá que eu te ajudo.
Então, assim, nesse nosso seriado que se chama A Itália dos Brasileiros, a gente deveria entrevistar primeiro o teu primo, né? Então, Mas ele também chegou sem saber nada. A gente veio sem aprender saber aqui. nada. O antenato italiano, que é de Mantova, que nem é É, Piemonte, né? Mas é Ele Norte não, Itália é ainda, Norte né? Itália ainda. Ele que criou essa geração no Brasil e voltamos todos para a origem, né? Mas o teu primo morou em incrível. Aosta também, né? Meu primo morou em Que é Aosta. aqui perto, né? Faz fronteira com Piemonte. Sim, faz fronteira, tem bastante coisas em comum, né, com o Piemonte, né? Sim. E, bom, gente, conseguimos, né, dar uma pequena, pincelada na história dessa região. Vocês, conhecem um pouco a história do Piemonte? Vocês sabem um pouco como que o Piemonte se desenvolveu durante a história da Itália, né? Porque a Itália, vocês sabem, tem uma história muito grande, né? Antes de Roma já tinha povos muito, digamos, elaborados, né? Os etruscos e os itálicos, né? E o Piemonte, por um tempo, ele ficou meio escondido. Não sei se parece. No Brasil, acho que não é tão famoso, tão conhecido, né? Não, não. Não, é muito interessante até você perguntar isso, porque a gente aprendeu sobre a Itália vivendo na Itália. Eu também, como o Mac disse que ele era ignorante na Itália, eu mais ainda, porque a minha origem é espanhola, então tudo que eu procurei saber sobre a minha origem não era, estava longe, né? Não tão longe da Itália, mas não era nada italiano. Mas eu acho muito interessante porque estando aqui, quando a gente descobriu que a cidade que hoje é a nossa vizinha aqui, que é Torino, né? Turim, para quem procura aí na maneira mais Sim. internacional de dizer, que foi capital da Itália um dia, né? E aí. A gente começa a conhecer a história, tem tanta história que a gente nem imaginava, né? Sim, e aí, tipo, a gente adora visitar museu. A gente adora, porque é a maneira da gente aprender história estando aqui. E eu acho muito legal, porque é a sensação que a gente tem. Nós somos brasileiros, crescemos vendo livros, né? Então, eu vi o Coliseu pela primeira vez na minha vida, eu era criança, na foto de um livro. Quando a gente foi para Roma e a gente viu o Coliseu de frente, eu não acreditava no que eu estava vendo, porque era tão fantástico. Falava assim: olha, as crianças italianas têm a chance de conhecer a história que está no dia a dia delas, elas vivem no Mora na Dela. lugar. história. É. É, E, e aí, isso esse sim. lance Isso para do. um brasileiro isso não é comum, né? Isso é uma coisa muito mais longe. A gente não tinha informação. Piemonte, que nem você falou, era uma coisa totalmente desconhecida, porque a gente nem sabia como se dividia a Itália. Então, para você Sim, entender, né? sim, 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 E sim. aí, a ideia da gente conhecer museu faz com que a gente, piano, né? Tipo, devagar, aprenda um pouco mais sobre a história da Itália. Então, aí aparece Torino na história, e o pessoal, aí a gente acaba sabendo que praticamente começou aqui, na região de Piemonte, a França invadindo, a Áustria invadindo, então a gente vai sabendo aos poucos, né? Mas na Sim. vivência, isso é muito legal. Exatamente, assim, eu posso até fazer um pequeno, né, resumão, um pequeno resumão dessa história. O Piemonte, ele não teve aquela força do Renascimento, por exemplo, que teve a Toscana, Roma, Florença, Venécia, né, Veneza. E teve uma Idade Média, algumas cidades como Asti, né, foram bastante famosas, mas não ao mesmo nível de outras, de Siena, de Pisa, San Gimignano e Milão também. Por exemplo, Milão é uma cidade com uma história muito grande, apesar que muitos italianos não conheçam, né? Mas o Piemonte, vocês sabem, Turim foi a primeira capital da Itália. Então, a partir do Savoia, que é uma família muito antiga, o Savoia era de uma região que hoje pertence à França, inclusive, e Savoy, né? E falavam francês e depois italiano, né?
Então, assim, é uma história que vem muito de longe, mas que vem se construindo devagar, devagar. Era um pequeno reino, não sei como se fala em português, um ducato, um duque, Nossa. A né? gente, Eu acho que a gente eu fala, usava a a mesma gente usa palavra. Duque, sim, sim. Duque, né? Uhum. E então, assim, depois os Savoias, eles conseguiram o pequeno reino deles e chegaram a ser o Reino de Sardenha. E no Uhum. 1861 reunificaram a Itália, e essa é a coisa muito incrível, depois de 1300 anos da queda, né, da caída da queda do Império Romano. E então, assim, não sei se vocês sabem toda essa história, né, mas com certeza eu sei que vocês já me falaram que vocês visitaram uma das residências do Savoia, que foram os reis, os monarcas italianos, né? Vocês visitaram Venaria, né? Sim, a Venaria Real, sim. Sim. Aliás, a Venaria gente Real. visitou mais até, né? Depois a gente pode falar mais para frente, mas a gente visitou várias residências do É, Savoias, sim, inclusive a gente mora numa cidade que que tem uma tem delas. uma delas, Opa, inclusive. É. Sim. Raconide Mas mesmo. Sim, Iraconide. O isso castelo de tem um. Iraconide seria o castelo, entre aspas, mas o castelo de festa deles, né? O refúgio do Carlos Alberto. Então, ele adorava aqui e era um dos pontos dele. Toda essa região aqui é coberta por propriedades deles, né? Então, você vai passar por várias. Se você visitar aqui, você vai Sim, conhecer um monte. E é muito interessante porque, por exemplo, que nem a gente foi recentemente visitar a Vinaria Reale. E ali é onde o primeiro rei da Itália manda construir tudo aquilo, né? Aquela vila linda, maravilhosa. E o castelo que a gente tem aqui do lado da nossa casa é onde nasce o último rei da Itália. Então, vai do começo ao fim. Então a gente tem é aquela incrível. sensação, a gente tem essa sensação, né, de estar no meio da história o tempo todo. Por exemplo, a Sim, gente foi visitar o Palácio de Caça de Stupinigi, por exemplo, e na história conta o casal que casa lá, tem a festa de casamento e depois vem passar a noite de núpcias em Raconide. Então tá tudo muito interligado, porque A história está aqui, né? Ela aconteceu aqui. as residências eram é, todas dos Savoias, então a história está sempre interligada. Mas sobre a Alvenaria, para quem nunca ouviu falar, é dos lugares mais visitados da Itália. Eu não sabia disso, fiquei sabendo depois. Todo mundo que viu os vídeos que a gente postou em stories tal, falou assim para a gente: nossa, lembra o Palácio de Versalhes. E é sim, claro, porque tem uma influência francesa super. Todo Piemonte aqui vai ter bastante influência francesa. Então, é natural que as pessoas vejam essa semelhança. E é muito, muito, muito grande. E depois que a gente esteve lá, se encantou com a beleza daquele lugar, a gente descobriu que ficou muito tempo abandonado aquele lugar. sim, sim, Se sim. você sabia E disso, eu não olha, sei se você sabia. sim, 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 ficou. E inclusive é um bem protegido pela Unesco, né? Está na lista Sim, dos patrimônios da Unesco, né? o castelo aqui de Iraconide também, ele está Sim, nos patrimônios da Unesco. E sim, e não faz tanto tempo assim que a Venaria Reale ela tá aberta ao público assim como é é, hoje, né? Toda restaurada, bonita. Porque eu posso até adiantar aqui, eu vou falando, eu vou disparando. pode, manda bala. O que acontece? Durante o período de guerra, eles usaram aquele espaço para guardar armamento, para fazer treinamento dos soldados. Então, aquilo lá, boa parte foi destruída e era praticamente galpões para o pessoal armazenar essas coisas. Então, depois que acabou tudo, continuou lá abandonado, até que veio um financiamento da União Europeia, da região Piemonte, para poder erguer aquilo lá de novo, porque vai dinheiro para reestruturar, né, Sim, tudo. É bem grande. sim, sim, sim. Sem falar, olha, nós vamos ter também um episódio sobre Turim.
E sem falar que Turim também, por muito tempo, ela foi considerada uma cidade fábrica, né? Uma cidade não muito atrativa do ponto de vista turístico, uma cidade cinza, não sei se fala, grigia, uma città grigia. Sim. Uma cidade meio assim, para trabalho, mas trabalho do nível A, assim, tem o dono da Fiat, tem as fábricas, tem os operários e só. E Turim virou claramente uma cidade muito interessante, porque ela tem muita coisa bacana. E depois dos Jogos Olímpicos, né, do inverno em Turim, ficou uma cidade mais interessante ainda. Então, também vale a pena, né? Sim, só um detalhe para quem às vezes não sabe, tá ouvindo, né? Porque às vezes não conseguiu relacionar, mas a Fiat a Torino é a capital da Fiat, que é do Da carro Fiat. Fiat. Então tem gente que não sabe, eu não sabia, por exemplo, eu fui descobrir aqui, né? Eu nem sabia que significava a sigla Fiat, né? O Tzinho ali é Fiat, Torino. sim, Inclusive a gente fábrica foi visitar. italiana, automóvel De De Torino. automóvel Torino, então. A gente foi visitar o Museu do Automóvel, então, e é muito legal porque lá tem um mapa da cidade de Torino com todos os pontos de lugares que eram fábrica na época, ou já foram fábricas de automóvel. Tem algumas que são ativas ainda. E aí você olha o mapa, só tinha fábrica de automóvel antigamente aqui. Sim. É incrível, Sim. é incrível. É verdade, sim, porque também as outras marcas, elas eram... tinha também em Milão, tinha Alfa Romeo, mas a Lancia também, né? E a Fiat depois ela englobou. Mas, Mac, uma coisa, eu tenho aqui uma lista, depois Manu também pode responder, né, claramente. Eu tenho uma lista de lugares que a gente poderia, digamos, sugerir para os nossos amigos ouvintes que num verão, uma primavera, um outono, podem pensar de visitar, né? E eu coloquei alguns lugares, e vocês me falam se vocês já foram nesses lugares, se conhecem, e se tem alguma dica, né? Por exemplo, a Langhe, né? As Langhes, que são as terras do Barolo, do Barbaresco, ou a Val di Susa e as montanhas, ou os lagos, Lago Maggiore, que é um dos lagos mais famosos da Itália, e depois, claramente, Turim, né? Vocês foram em vários lugares, né? Desses daqui. Sim. Acho que em todos. Acho que é só o Lago Maggiore, que em vez de a gente ir pro Maggiore, a gente foi pro Lago de Garda, que é do lado. A gente fez o Lago de Garda e fez o Lago e fez Como, né? Também que é ali para Milano. É tudo ali perto, mas aí o Maggiore ainda a gente não foi. Mas, por exemplo, o Langhe, que foi o primeiro que você sugeriu, é uma região que eu já falaria para as pessoas que querem gastronomia e vinho. Seria o lugar, né? Além da paisagem, que é maravilhosa, é tudo montanha, tem os vinhedos, tem toda uma região que a gastronomia reina, eu imagino. Sim. Dá para fazer vários passeios por ali. Posso dizer que o Piemonte, para gastronomia, é uma região maravilhosa e, só para não ser imparcial, né? Se não existisse a Toscana, seria talvez a região onde se come melhor. Não, tô brincando. Olha, mas isso na Itália inteira. Mas eu acho que Piemonte e Toscana, eles acabam brigando bastante aí, principalmente nessa questão de produção de vinho, né? Porque Piemonte é muito forte nisso e a Toscana também. Sim. Mas eu não brigo com ninguém, eu experimento os dois e gosto dos dois. As pessoas têm que levar em conta que é uma gastronomia mais requintada, né? Tipo, ela tende a ser a mais cara do que outras regiões da Itália. Sim. Não é regra, não é que todo é caro, mas você pode ter experiências muito caras aqui, se você quiser. Por exemplo, porque é carne, a trufa né? branca, né? A trufa. É uma das mais caras e é aqui na região de Alba. Porém, gente, eu vou dar uma dica, assim, sim, é mais cara se você faz esses passeios, essas coisas de trufa. Porém, comparado à Toscana, o Piemonte é um pouco mais barato. Porque a Toscana, ela é, talvez, não, sem talvez, ela é mais turística.
ela recebe Sim. mais pessoas, entendeu? O Piemonte, se Uhum. você vai visitando, ele é um pouco mais barato, provavelmente. Claro, a trufa Sim. e carne também são 2 regiões onde se come carne, né? A Sim. carne de fassona, que é maravilhosa, né? Então, Nossa, a com batuta ce de carne de paçona Ai, é é uma coisa. maravilhosa. Para quem não sabe, a é, batuta é a carne crua, picadinha e temperada Qual só. que é o nome? É tartar. Tartar, a gente chama Seria de tartar, tartar no tartar. Brasil. Sim. Mas é maravilhoso. tartar ou tartara, tanto faz. Mas A gente usa muito tartar. e é Hum. uma delícia. É engraçado porque na região de Piemonte eu vejo isso, que a pasta não é a protagonista. Normalmente é a carne, Uhum. salume, Sim, Salame. salame, o salame. queijo, porque como também tem toda essa Salame. questão de uma raça bovina piemontesa, É. eles Sim. tendem também a produzir muito mais essa parte, né? De tipo de derivados do leite, derivados da carne. Então, qualquer restaurante que você vá, a entrada sempre vai ter Sim. vários tipos de salames, vários tipos de queijos. Isso é bem tradicional por aqui. E Eu ia emendar a pergunta dos lugares que a gente foi já. espera aí, fala de novo isso porque eu Bom, não escutei. tá bom. Eu ia emendar só nessa questão dos lugares que a gente já foi. Fora esses lugares que você mencionou, ali na região de Susa tem a Sacra de São Michele, que é uma igreja que fica no alto de uma montanha, dá para ver de longe e é muito legal o lugar, dá para visitar. A gente gosta muito da região de Piemonte porque ela tem a nossa cara. Ela não é muito turística, como as outras regiões da Hum, Itália. Então, por exemplo, você vai para o Vêneto, Verona, Veneza, é muito sim. turístico e qualquer pessoa conhece. Já Piemonte, quando a gente fala para brasileiros, o pessoal fala assim, tá, mas o que tem em Piemonte? Não é uma coisa internacional assim que chama atenção. Talvez pela gastronomia, quem gosta de vinho talvez conheça. Sim, Sim, é o Mas assim, Barolo, né? público geral, porque a gente ouve no Brasil e da Itália, ouve Roma, ouve Pisa, Veneza, são as palavras-chave que vêm quando fala Itália. Florença, Florença, mas não fala, É. isso não está em Piemonte, né? Então tá tudo Uhum. tá fora. tudo fora. E Sim, aí sim, sim. a gente vê também que Piemonte, até os italianos às vezes não conhecem direito. Por exemplo, a gente foi visitar um lugar que a gente recomenda muito, é muito legal, tá fora da sua lista, inclusive, que é o Forte de Fenestrelle. Sim. É incrível. Ele é conhecido como as Muralhas do Piemonte. É um Sim, forte que tem quilômetros e ele foi construído para defesa na época da guerra que a França invadia para cá. Nunca foi usado, porque no final das contas o pessoal nunca conseguiu ultrapassar as montanhas e chegar até ali. E a gente foi visitar, é um lugar incrível, incrível de se visitar. É um espetáculo. vamos lembrar o nome, né? Forte di Fenestrelle. Fenestrelle. Porque eu tinha pesquisado também o Forte de Exil, né? Que está escrito Exilles, que é outro forte interessante também, que eu não sei se vocês conhecem. Eu não conhecia esse forte, Esse eu nem também os. não conheço. Não, esse não. Mas o legal da região de Piemonte, que faz praticamente divisa com a França, né? A gente está aqui, Sim, tem a França, os Alpes e Piemonte, praticamente, né? sim, E isso traz muita história, né? Esse muito. relacionamento que tem Itália e França foi construído aqui. É a região que foi Sim, sim, construído isso, né? Sim. claro. Ah, Inclusive na língua, né? O piemontês É, é uma mistura de italiano com francês, é que é muito sim, o evidente. dialeto da região. Sim, com certeza o Piemonte teve que se virar com a França para não ser invadido e foi invadido muitas vezes. E Sim. olha, chegamos já na hora do café, né? Falamos muito de comida, vamos ter uma pequena pausa. Porém, eu quero dizer que também o Piemonte, na minha visão de humilde, né, apaixonado de história, o Piemonte ele é o clássico, como posso dizer, hum, cara que se treina e chega ao resultado, porque o Piemonte, assim, como dissemos antes, né, falamos antes, ele não era entre as regiões com as cidades mais ricas, com as cidades mais famosas, né,
da Idade Média e também na época romana. Só que o Piemonte foi a região, né, os Savoias conseguiram reunificar a Itália. Então, assim, pedacinho depois pedacinhos, conseguiram chegar a ter Resultado muito grande, né? um resultado e um papel de protagonista. Sim, é verdade. Com certeza. Então, É uma das regiões mais desenvolvidas que tem, né? sim. Inclusive, é a maior produtora de arroz da Itália. É, isso também, sim. É verdade. Mas Eu defendendo. vamos voltar daqui a pouco, vamos tomar um cafezinho agora. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Bom dia, e o rolê de hoje? Vamos passear um pouquinho aqui. Viemos em que cidade, amor? Laguna Reale. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha que legal, esse daqui já é a primeira vista que a gente tem do local. Parece ser bem bonito. Aqui é enorme, então vamos descobrir junto onde tem pra ver, o que tem pra ver. Vamos ver todo mundo junto. Bora! Olha que gracinha essa cidade. A gente tá indo lá fazer o ticket, o bilhete, né? Pra entrar. E olha que bonitinho. Agora ainda não tem ninguém, tá de manhã. Ó, agora a gente vai visitar. Esse daqui é um mapa do lugar. Então tem todo o jardim que vocês estão vendo aqui. E essa parte que tem, essa parte em amarelo que tem um percurso obrigatório. E a gente vai fazer. Vamos ver se hoje dá tempo de fazer bastante coisa. Bora. Aqui é a primeira entrada, então vamos lá. Tô super curiosa, ansiosa pra conhecer. Só pode entrar com o Green Pass. Como eu disse, aqui só pode entrar se tiver o Green Pass, que praticamente é um documento para o pessoal que já foi vacinado, enfim, precisa daquilo. E também a gente está usando aquele cartão que eu falei da outra vez, que é um cartão que a gente paga anualmente, então a gente não pagou nada para entrar agora. E aí olha que legal, aqui já tem uma fonte para os pombos. E agora a gente vai entrar no museu. Ó, só para vocês terem noção do tamanho das coisas aqui. Manu vai lá. Senta aí, Manu. Ah, não pode sentar. Ó. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse quadro que tá na frente aqui, ele é de 1661. É um pouco velho. Já essa sala aqui tem uns tapetes, tem umas tapeçarias que são incríveis também. E eu fico sempre abismada com o teto do lugar, porque olha, é todo pintado, o teto é de madeira. Nossa, como é bonito isso. E aí tem uns quadros aqui também. Aí olha as portas aqui, que legal. Dá a sensação que você tá dentro de um castelo, né? Olha que demais. A visita, por ter sentido único, a gente garante que não vai perder nada. Gente, que demais, olha essa cama. Bom, aí a gente entra aqui nessa sala. O Mac tá me chamando. Ah, olha isso! É o jardim do castelo do... acho que é castelo aqui, né? Sim. Gente, e é enorme. Vocês viram o mapa lá? Nossa, que coisa mais linda. Olha que lindo esse lustre. A sala também, incrível. Olha os detalhes. Nossa, e esse daqui então, que incrível. Olha isso, que riqueza, que coisa mais linda. Olha quantos detalhes. Eles já estão dentro da caixinha, não pode nem respirar o mesmo ar que eles respiram. Olha que interessante, essa parte é só de projeções. E aí parece, no vídeo não tanto, mas aqui parece que as pessoas estão pertinho aqui da gente. Cara, parece de verdade, incrível. E aqui na lateral fica passando o pessoal no corredor, ó. Estão vendo isso daqui?
é de madeira. Mas olha o tamanho do quadro. Olha. É muito grande e tá cheio de detalhe. Incrível. Olha esse corredor aqui, que coisa mais linda. Aí você vira aqui, ó. Tem um jardim lá fora, um jardim maravilhoso. Nossa, que lugar lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha cada detalhe, que coisa mais bonita. Gente, olha esse quadro. A gente fica vendo os quadros, a gente imagina as falas na época. Esse cara aqui, ó, tá com muito gominho na barriga. E essa mulher aqui, ó, tá como eu estaria. Meu Deus. Gosta de relógio? Olha os relógios de bolso da época. Coisa mais linda. O ambiente aqui como já muda. E ali fora parece que é bem diferente já também. Que demais. Olha que legal essa parte aqui. Meu, que demais. Esses cavalos em tamanho real. E do nada, um barco. Isso mesmo, um barco, olha isso. Caraca, olha isso, que da hora. Que demais esse barco. Olha os detalhes. Que coisa mais linda. Não sei vocês, mas eu tô impressionada com esse barco. É uma gôndola gigante, né? Que incrível! Impressionada, impactada. Olha ali dentro. Tamanho, ali tá o MAC. Olha o tamanho. Aí já vem aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Agora chegamos aqui na igreja. Que lógico que hoje não funciona mais como igreja, fica só aqui dentro do museu. Muito bonito. Ó, agora a gente tá fazendo um pouquinho do jardim. Muito bonito o jardim, mas imenso também, né, amor? Nossa senhora, muito bom. E ali era onde a gente tava, ó, no museu. Aqui é outra parte do jardim. Aqui, ó quem tá aqui. Ajeitando as pernas. Nossa, que lugar enorme. Tá calor, hein? Ele conversou com você? Oi, amigo. Oi, neném. Ó, olha que lindo esse jardim, essas folhagens vermelhas. Ali que a gente passou tudo ali dentro. Olha que incrível esses triângulos, pirâmides, né, que o pessoal faz com as arvorezinhas. Nossa, muito bonito. E não tem ninguém por quê, Mac? Ele tá só pra caralho. Legal, a gente visitou lá, vale muito a pena visitar aquele museu. Acho que é a Rédia que a gente foi. Agora a gente tá indo pro castelo. É castelo, né? Sim. E só que tem que fazer uma caminhadinha para chegar lá, de quase 1 km. Então vamos lá, vamos passear. A gente chegou aqui no outro castelo, os apartamentos reais. E vamos entrar para ver, vamos ver como que é. Bora! Agora a gente veio conhecer os apartamentos. E olha isso, gente. Isso era uma casa de fazenda, né? Bem de boa, né? Desse cara aqui, ó. Como é que ele chama mesmo? É, o primeiro rei de Itália. Detalhe que essa casa aqui era da amante dele.
E aqui é tudo original, inclusive o piso, assim, inclusive a gente tá pisando num tapete pra não estragar. Mas olha essa cama aqui. Gente. Aqui é outro quarto. Gente, um quarto um atrás do outro. Será que a galera dormia assim? Ó, tem uma foto do cara lá no cavalo ali, ó. Pra variar, a galera na época gostava muito de dourado, né? Tinha bastante papel de parede também, né? Olha que legal, que interessante. Aqui devia ser uma sala aí que a galera ficava conversando, batendo papo. Gente, olha esse corredor. Ó, gostava de jogar uma sinuquinha. Olha a riqueza de detalhes, né? O teto é sempre muito trabalhado, cada sala um papel de parede diferente, piso sempre em madeira, cheio dos quadros, dele mesmo, pessoa super se ama. Olha aqui, outra sala aqui, também, tudo madeira, em couro. Era uma casa de caça, então vai ter vários elementos falando sobre isso, né? Olha aqui, ó, como muda já de um ambiente para o outro. Cara, incrível. Ela era uma das amantes do rei e ela era fazendeira, ela, enfim. Era a preferida dele. Mas era a preferida dele, então ele construiu esse lugar aqui como o ninho de amor deles. Ó, mais um. Olha aquele quadro lá, aquele momento que você fica contente pelo leão. E aqui mais um. Deixa eu ver. Tem ele lá também de novo? Ele de novo. Ele é bem característico. E aqui, a cama. Ó, esse daqui é o aquecedor da época. Muito provavelmente colocava lenha, alguma coisa do tipo ali dentro para esquentar. E aí esse corredor tem vários bichinhos mortos, né? Vários bichinhos empalhados, que chama. Sim. Enfim, quem tem aflição, pula. Olha aí, cadê o bichinho? Tem vários deles. O gatinho morreu. Alguns não dá pra filmar porque como tá dentro do vidro, tem muito reflexo. Mas é isso. Menor, mas essa daqui é a saída. E valeu muito a pena. O lugar é muito bonito. Esse bigodudo aqui era o Vitório Emanuele. Ela era amante dele, a Rosa. E aqui é a família que eles constituíram. A filha e o filho. Então, acabamos de sair desse castelo. Na verdade, a gente visita só os apartamentos, né? Não visita tudo. A visita não tem visita guiada. Porém, tem um cara muito simpático lá na entrada. Aqui, vou tomar aqui. Explicou pra gente a história. Por isso que a gente deu algumas informações aí, foi o que o cara falou. A gente vendeu o preço que a gente comprou. A gente ganhou, na verdade, né? Ele deu. É verdade. E aí o cara contou a história aí desse rei, bem safadinho. Bem safadinho porque, na verdade, esse rei ele era casado com uma outra princesa, rainha, o que fosse, mas era um casamento arranjado. Sim. E aí o que acontece? O mais interessante é que ele conheceu a amante em Raconide. Na é cidade que a nossa. gente mora. E ele conheceu numa passeada, assim, tipo, no parque e tal. Ele saiu pra fumar e conheceu ela, porque ela tava trabalhando lá no parque. Só que ela tinha 14 anos na época que ele conheceu ela. E ele 27. Beleza, ele tinha 27 anos, ela 14. E aí o que aconteceu? Ela teve a primeira filha com 15 anos. Naquela época era muito comum eles casarem muito cedo e também começaram a ter filhos muito cedo. E aí depois eles viviam aqui, nessa casa aqui de campo deles, até porque ela, não sendo rainha e sendo só amante dele, ela não podia entrar nos lugares oficiais que um rei entrava. Sim, mas ela estava sempre com ele. Então quando a capital da Itália foi mudando, porque ela era em Torino, depois foi para Firenze, depois foi para em Roma, né? Ela ia junto, ela tinha sempre um lugar para estar perto dele, né? Porque ele fazia a vida real e na hora que ele podia, ele ia lá, né? Ficar amante. E ela era, segundo o nosso amigo aqui que contou pra gente, era a amante que ele mais gostava, ele se apaixonou por ela.
Por isso que toda vez que ele podia, ele estava junto com ela e com a família que eles formaram juntos, né? Uma família não real, mas depois ele nominou ela como condessa, foi isso? Acho que foi como condessa, deu um título para ela, ele sendo rei ele podia fazer isso. Mas quando ele morreu, que ele morreu 7 anos antes dela, o filho dele invadiu aqui e botou a mulher para correr. Acabou. A gente está no nosso caminho de volta até a moto. É um parque bem agradável aqui. Tem uma galera ali tomando sol. Não vou ficar filmando porque é muito chato. Mas, e vamos ali, né? Parece que tem um gelato ali, amor. De cabra. A gente veio tomar esse sorvete aqui de leite de cabra. Ó, aqui tá o meu. Escolhi de pistache com cereja. E o mac de pistache com chocolate. Gostoso? Bom, muito bom. Então, voltamos do nosso cafezinho piemontês, provavelmente com um pouquinho de gianduiotti, né? Vocês gostam de gianduiotti? Uma Sim. delícia. Com certeza. Maravilhoso. Explica o que é para quem tá ouvindo, porque tem gente que não faz nem ideia. Um bicherim, né? Que a gente Isso, sì. Gianduiotto é um... Como se fala em português? É uma bala, um chocolatinho, né? É, mas é feito de janduia, um bombom. sim, que é o chocolate que não é chocolate, mas é Que chocolate. não é cacau, é gianduia. Que não é de cacau, é um chocolate fake. Exato. É um chocolate diferente de gianduia, não sei como se fala gianduia, né? Sim, em Eu português acho que não tem uma deve ser palavra. gianduia. O nosso querido amigo Napoleão, uma certa época aí da história, proibiu a entrada de cacau. A gente, né? Eu tô me incluindo, eu tô muito piemontesa. A galera que se virou e fez chocolate de gianduia. Que é maravilhoso e sabemos que no Piemonte tem várias empresas famosas, né, que fazem chocolate de gianduia, né? É muito bom mesmo. Bom, mas enfim, depois provavelmente vamos ter tempo também para falar mais sobre comida, né? Mas assim, um pouquinho, queria saber também de vocês, né? Vocês são viajadores, né? Vocês têm esse podcast que é o ViajaCast, e vocês já viajaram, né? De São Paulo, desde São Paulo até Ushuaia, de motocicleta. Então, assim, e você também, Manu, eu anotei aqui, você vendeu a moto para morar nos Estados Unidos. Então, assim, aqui no Piemonte, vocês já fizeram algumas, digamos, viagens assim, um pouquinho mais loucas, algumas viagens de moto no Piemonte. Dá porque a gente está do lado das montanhas. Então você já ir para as montanhas já é uma aventura. Você tem que ser uma pessoa preparada para ir para as montanhas, né? Se você quer fazer, por exemplo, esqui, que é uma coisa que tem na estação no inverno aqui, né? Não é para um brasileiro, isso daí é uma coisa que não é normal. Então já é uma aventura. A região de Piemonte, por ter bastante montanhas, também no inverno tem estações de esqui. Então, eu acho muito interessante da região a opção que ela te proporciona para o ano todo. Então, vai mudando as atividades que você vai fazendo, né? Então, durante o verão, normalmente o pessoal escapa para as montanhas, que é mais fresco, né? Foge um pouquinho das cidades, da pianura, que faz muito calor. E aí, durante o inverno, o pessoal vai para a montanha também para esquiar. E aí, eu acho que as estações, né? Tipo, primavera e outono já são as estações que o pessoal já aproveita para fazer a visita lá nos vinhedos, para tomar um pouco de vinho, sair para jantar. Eu acho que acaba fazendo isso. E você, Mac, você acha que de motocicleta daria para fazer algumas loucuras assim? Para ir nas montanhas, né?
Sim, e a gente já fez algumas coisas. Inclusive, eu cheguei até um dia que estava acabando o inverno agora. Eu peguei um dos dias, saí até sozinho, porque eu sabia que já era mais perigoso, e fui para as montanhas para ver se eu conseguia andar de moto na neve. Eu não consegui muito, não deu muito certo, eu tive que voltar. Andei um pouco, mas não deu certo. Mas que você tem moto? Eu tenho moto, sim. E você tem qual moto? Só Eu tenho uma para... Teneré. Para quem conhece moto, é Ah, uma moto bacana. de fora estrada, então. Bacana, bacana. Porque eu também fiz uma viagem e passei por Aosta, né? E depois fui na França e cheguei até a Irlanda de motocicleta, né? Com meu Ó, pai, de Ó, é Florença. fez bastante, bastante. é Ah, a bastante. gente Bastante. pegou um sábado uma vez, saímos aqui de casa, fomos para a França, subimos, reentramos na Itália, por Torino, mas assim, a gente ficou o dia todo viajando, porque a gente parava, E não Sim. tá tão longe, a França tá muito perto aqui. almoçava. É, claro, claro. Sim, mas Sim, mesmo sim. estando perto, como você tem que passar pelas montanhas, levou todo dia para fazer. Mas eu também, a gente já foi até a Alemanha, por exemplo, a gente cruzou Itália, Suíça e Alemanha e fomos embora. A gente já fez isso de moto Sim. também. A Alemanha também é muito próxima. Se você pega a Alemanha do Sul, é bem rápido, né? Em Sim. 4 horas você tá lá. Mas Muito. assim, sim, dependendo de onde você viaja, né? De Milão, por É. exemplo, é umas 4 ou 5 horas, acho que você já tá lá, né? Sim, De Milão é Sul. pertinho, né? Mas às Hum. vezes eu acho que quando você tá sozinho na moto também acaba sendo mais fácil de se tocar um pouco mais a viagem do que quando tá em dois, né? Longas É, distâncias, sozinho realmente facilita a vida, porque em dois você fica muito apertado, tem espaço, incomoda para os dois, né? E claro, sim, principalmente para sim. quem tá atrás, né? Porque quem tá atrás não tem o que fazer Eu na durmo. moto, né? A Manu dorme, Nossa. por exemplo. Boa, boa essa. E vocês já escolheram já o seu lar, digamos, preferido, favorito, em comparação a cidades que vocês já conhecem, né? Dos Estados Unidos, da Argentina. Vocês já têm ou gostam de todos? Olha, onde a gente mora hoje, eu imagino que seja o disparado na frente até agora. Sim, sim. Lógico que a gente ainda tem muito lugar para conhecer, e a gente está fazendo isso à medida do possível. Mas hoje a cidade que a gente mora, ela é muito A cativante. gente é apaixonado por. Na Itália, hoje, eu acho que seria muito difícil a gente escolher outro lugar se não fosse Raconide mesmo. É uma cidade pequena, porque não tem nem 10 mil habitantes, reserva muita história e a gente gosta das pessoas daqui, né? Porque no fim das contas são as pessoas que fazem o lugar. Sim. Mas no mundo a gente tem algumas preferências, sim. Bom, gente, já falamos de comida, né? Já falamos. E aqui adoramos falar de comida. Nós somos comilões, né? Eu sou comilão mesmo. Nós também. Então, assim, qual é o prato do Piemonte que vocês adoram? Difícil, hein? Nossa, eu fico entre dois. E o bom é que Dois. não coincide as estações. Então eu posso comer um numa estação e outro na outra. A batuta, eu amo batuta, eu acho muito, muito, muito bom. E Batuta a de banha carne. calda, que é um prato de inverno. Opa. Você já comeu? Sim, sim, comi. Eu Bem adoro banha pesado, né? calda. Não De é. inverno. Bom, só para dar um contexto para quem tá ouvindo, não faz nem ideia. Explica. Alite? Alite, que em português é alite, né? Alite, sim. Sim. Alice, sim. Com óleo, Azeite. azeite, que seria, é verdade. Eu falo óleo, mas óleo é em italiano, galera. Desculpa, é Azeite, sim. azeite E alho. e alho. E você come com verdura, tal. É um prato que, assim, falando pode ser estranho, mas é muito bom É muito bom. e muito pesado também. É muito pesado. E depois vem acompanhado com um monte de coisas, né? Legumes, É meio que salume, serve né? para você Embutidos. chuchar, a gente falaria, né? Você Chuchar. vai e coloca, É, sim. Eu acho que seria pra chupar. o fundi piemontês, né? É o fundi piemontês. Sim.
mas é muito elaborado, né? Não é um fondue, por exemplo. Tem também a raclette, né? Raclette Sim, Sim. é aquele queijo é que é francesa. também é Ah, francês, não, mas é suíça. piemontês também, né? É Não é É. suíço, sim. suíço? Eu Eu tô em acho, dúvida, eu acho que é acho que é, suíço. eu acho Uma que também é mistura. na Vale da Aosta tem, eu acho que tem em todas essas montanhas, né? Mas Aham. deve ser mais típico na Suíça, talvez, né? Mas, enfim. É, Mas um dos pratos que a gente começou, que a gente aprendeu a gostar aqui foi a trufa. Ah, é a verdade. É uma trufa. experiência que a primeira vez que você tem, ela é muito intensa, assim, tá? Nossa, que negócio é esse? E depois você aprende a, assim, a apreciar o cheiro e o gosto. É uma coisa diferente. Será que no Piemonte fazem bomboloni com creme di trufa? Ai, se fazem, eu não comi Mas ainda. eu acho que sim. Sim, porque tem muito Porque produto com trufa, tem muita coisa. A gente Aí já viu. tem. sabe, sabe o que é bombolone, né? É aquela, é a bomba, o sonho, né? Eu acho que se chama. Sim, sim, o doce. Sim. O doce é recheado com creme de trufa, né? Aqui na Toscana se faz. Olha. É uma Isso coisa é bem extremamente brasileira, requintado e né? bem caro. É uma coisa que o brasileiro talvez gostaria, né? Não é? Sim, a É. mistura, né? Ah, vamos dar uma dica para os nossos amigos ouvintes. Se vocês falarem trufa em italiano, pode gerar um pouco de confusão, porque É. trufa com dois F em italiano é uma, como é que chama? É uma Pegadinha, uma engano, pegadinha, Enganar, é enganada. pegadinha. enganar. É enganar. Trufare quer dizer enganar, né? Então vocês falem tartufo. Tartufo é a palavra italiana para dizer trufa. Tartufo, É. né? É, eu falei trufa porque é em português, né? Pro pessoal Sim, entender. não, não. É, não, tá certo, tá certo. Porém, às vezes a gente dá É essas dicas tartufo, sim. porque agora, né, o podcast tá ajudando também o pessoal que estuda italiano, né? Com Sim, com certeza. certeza. E, amigos, talvez a última, né, pergunta tradicional que nós temos, que vamos continuar utilizando nesse seriado A Itália dos Brasileiros e das Brasileiras, claramente, né? Eh, amigos podcasteros, né? Se todos os caminhos levam para Roma, qual é a Roma de vocês? Né? É no Piemonte? Será? Tem uma meta específica que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Ah, Que tem. é, dá até pra gente falar junto. Que eu É. tenho certeza que a gente tá pensando a mesma coisa. É, A gente tem uma meta. sim, inclusive vir para cá é parte dessa meta, na verdade, né? E é a gente fazer uma volta Volta ao ao mundo. mundo. Opa! Então é uma A gente vai Roma caminhar maior, além né? da Roma. É, um pouquinho A maior. gente vai além da Roma. A gente quer experimentar todos os caminhos que levam a Roma. É. Lindo, lindo, muito lindo. Eu desejo então para vocês que essa meta seja alcançada o quanto antes, né? Ah, sim. E esperamos mesmo que o Piemonte possa ser parte, já é parte, né? Dessa Roma de vocês. Ah, eu já posso até afirmar para você, só para fechar, que eu tenho até hoje, a gente conversa muito aqui, a gente quer muito conhecer o mundo, a gente quer viajar o mundo, mas o nosso coração não vai sair daqui e com certeza a gente vai voltar para cá. Mesmo que a gente vai Opa, voltar. Não tem nada que convenceu a gente de não voltar. Até hoje não. que Até hoje a gente legal. se vê velhinho aqui. Se vê velhinho. Que legal, que lindo, que lindo. O povo do Piemonte vai ser bem feliz de escutar, se for escutar, né? Precisará da tradução, mas no YouTube, inclusive, temos a tradução, então pode ficar lendo em italiano. Sim. Então, amigos, acabou o nosso episódio da série A Itália dos Brasileiros com a região Piemonte. Obrigado, obrigado, Mac e Manu, obrigado a todos os nossos ouvintes, né, que querem viajar futuramente nessa região linda, podem entrar em contato com a gente, né, para receber informações,
também, quem sabe, alguns roteiros organizados com os nossos parceiros, né? Que temos muitos amigos e amigas que são guias aqui na Itália. E grazie, Mac e Manu, obrigado ao podcast de vocês, ao ViajaCast, que nos acolheu já. E, bom, se os nossos ouvintes não escutaram ainda, podem correr lá escutar o ViajaCast. Muito obrigado. Bom, Alessandra, muito obrigada pelo espaço, por ter participado também do nosso, então em breve vai estar lá também, tá na fila. E só quero dizer que muito obrigado ao povo piemontês, talvez que esteja me ouvindo, a gente foi muito bem recebido aqui. Muito obrigado ao povo italiano também que estiver ouvindo. E é isso. Obrigada. Obrigado, grazie amici. E vamos lembrar, como sempre, l'Italia è qui. Un grande abraço. Abração. Tchau, né? Tchau, né? Ciao. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.